Bom dia, mulheres. Estamos fazendo a leitura do livro Mães Intercessoras. Hoje vamos ler a introdução. Os grandes atos libertadores de Deus na história têm sido realizados em resposta às orações do seu povo. Deus é soberano. Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Quando ele age, ninguém pode impedir a sua mão. Quando ele fala, ninguém pode resistir à sua voz. Quando ele se manifesta, ninguém pode esconder da sua presença. Os poderes da terra são consumada fraqueza diante da onipotência divina. Em comparação à majestade de Deus, todas as nações são consideradas como um pingo que cai em um balde ou como pó numa balança de precisão. Aos olhos do Deus Supremo, as superpotências mundiais, os exércitos munidos de armas nucleares e todos os arsenais construídos pela habilidade humana são como um vácuo, como menos do que nada. Não há nada nem ninguém que possa ser comparado ao Deus Todo-Poderoso. Ele é revestido de glória. Só Ele é Deus e não há outro. Ele é quem dirige a história. Ele é quem levanta reis e depõe reis. Ele é quem ergue nações e também as abate. Ele é quem está assentado na sala de comando do universo e faz todas as coisas de acordo com a sua vontade para o louvor da sua glória. Aleluia! A soberania de Deus, entretanto, não exclui a responsabilidade humana. O mesmo Deus que estabeleceu o fim de todas as coisas também elegeu os meios. Aquele que está assentado no trono determinou agir em resposta às orações do seu povo. A soberania de Deus não exclui a nossa responsabilidade como intercessores. O fato de Deus saber todas as coisas não nos isenta da oração. O avivalista e fundador do metodismo, John Wesley, afirmava que tudo que Deus faz, Ele o faz em resposta às orações do seu povo. O soberano decidiu nos incluir em seus planos e constituir-nos seus cooperadores para esta grande obra. O profeta Ezequiel registra que quando a nação de Israel estava numa crise política, econômica, social, moral e espiritual, ameaçada de ir para o cativeiro babilônico, Deus olhou do céu, procurou um homem, pelo menos um, que pudesse colocar-se a favor da nação e não encontrou um sequer. A nação, então, foi para o cativeiro. Doutra feita, quando o povo estava na escravidão no Egito, debaixo da avassaladora opressão e opróbrio, diz a Bíblia que o povo clamou e Deus ouviu e conheceu a aflição daqueles que estavam gemendo debaixo do chicote dos carrascos. Em resposta às orações daquela nação oprimida, Deus desceu para quebrar o jugo pesado do inimigo e libertar o seu povo. Quando esta mesma nação, cruzando o deserto do Sinai, voltou suas costas para Deus em ingrata deserção e apostasia do amor, fazendo para si um bezerro de ouro, adorando e atribuindo a ele os atos libertários de Deus, a ira do Senhor se acendeu contra eles. Deus, ultrajado e rejeitado pela nação ingrata, disse que iria destruir aquela geração e começar um novo povo através da linhagem de Moisés. Esse homem, como um reparador de brechas, levantou-se bravamente, humildemente, incansavelmente, em fervorosa intercessão e disse: Deus, perdoa o pecado deste povo. Se não, risca o meu nome do livro que escreveste. E Deus poupou toda a nação por causa da oração de um único intercessor. Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, não apenas praticou uma intensa vida de oração durante os anos do seu ministério, mas ainda exerce essa gloriosa obra intercessória junto ao trono de Deus em favor dos remidos. Sabe? Quando o diabo nos acusa diante de Deus, Jesus intercede por nós, apresentando ao Pai todos os efeitos da sua morte em nosso favor. O próprio Espírito Santo, que nos regenerou e vive em nós, intercede por nós com gemidos inexprimíveis, assistindo-nos em nossas fraquezas.
Sua intercessão é intensa, é perseverante, é eficaz. Assim, na própria divindade temos dois intercessores, Jesus Cristo, o nosso intercessor legal junto ao trono de Deus, intercedendo por nós, e o Espírito Santo, o nosso intercessor existencial, dentro de nós, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Sendo a oração um instrumento tão tremendo estabelecido por Deus, é de vital importância que as mães se levantem como intercessoras. O mundo está precisando de mães intercessoras. Os filhos estão necessitando de mães intercessoras. Deus está procurando mães intercessoras. O mundo conhece muitas mulheres famosas, muitas mulheres bonitas e muitas mulheres ricas, mas a nossa maior necessidade é de mulheres intercessoras. Se as mães falharem, a família naufragará. Se as mães abandonarem o seu posto, a sociedade se corromperá. Se as mães não forem intercessoras fervorosas, o país mergulhará numa crise de consequências eternas. Nestes últimos tempos, temos visto um grande mover de Deus no Brasil através do movimento Desperta Débora. Deus tem levantado milhares de mães intercessoras em todo o Brasil e em várias partes do mundo que não têm descansado, clamando aos céus com todo fervor em favor de seus filhos, para que eles sejam uma geração de compromisso. Milagres extraordinários da graça de Deus têm acontecido em muitas famílias. Quando as mães se colocam de joelhos, o inferno treme. Quando as mães derramam suas lágrimas em favor de seus filhos, os céus se movem em intervenções portentosas e Deus se manifesta gloriosamente. Quando as mães se colocam na brecha, coisas poderosas acontecem na terra. Nossa fervente oração é que haja um profundo reavivamento de oração entre as mães e que elas se ponham de joelhos em favor dos seus filhos até vê-los restaurados e usados com poder nas mãos do Senhor. Amém. Amanhã prosseguimos com a leitura do primeiro capítulo.